A gente convida agora o doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, João Domingos. Bom dia, João. Bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. O que a Caatinga representa aqui para a nossa região? É preciso ter a preservação, desse bioma. Sim, com certeza. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É preocupante a situação do bioma da Caatinga, porque, dentre outros aspectos de relevância, este bioma ele concentra uma biodiversidade, ou seja, formas de vida vegetal, animal e outras, de uma exuberância muito, muito relevante para o patrimônio da vida em nosso planeta, A Caatinga, ela foi ocupada ela esteve como presença humana há milhares de anos. Vários povos aqui estiveram e estão ainda, numa relação de convivência com todos os recursos, numa trajetória de muito sucesso. Porém, com a invasão colonial europeia, que transportou o modelo econômico de exploração das riquezas do que passamos a chamar Brasil e Nordeste, então teve aí todo um processo de desmonte dessa relação de coexistência, de convivência, e um dos aspectos foi a devastação florestal. Aqui na região interiorana do Nordeste, a atividade econômica ela se fez mais forte com a exploração da criação bovina, o gado, como a gente costuma chamar aqui, e para a introdução desse animal, que não é um animal da nossa região, se fez necessário, na compreensão do invasor, explorador colonial, a extração da vegetação natural e a instalação de espécies exóticas, espécies que não são da nossa região, especialmente para constituir o pasto que alimentaria esses animais. Então, essa ocupação e esse modelo intensificou um processo de degradação ambiental que nós chegamos a esse patamar atual trágico de menos de 3%, que temos a nossa vegetação, que é uma vegetação, diga-se de passagem, de muita qualidade, As pessoas costumam olhar para a Caatinga ou para as caatingas, porque nós temos também diferentes formas de adaptação dessas plantas, mas olham com muito preconceito, ainda tendo como referência o que é natureza, o que é floresta, a Mata Atlântica, que é também um bioma brasileiro, muito exuberante, mas que não cabe a relação de comparação. A Caatinga, ela apresenta a sua cobertura florestal de plantas que se adaptaram ao clima. Então, elas não necessitam e assim elas se comportam de forma de estratos menos elevados, são árvores mais baixas, que perdem suas folhas em grande parte do ano como uma forma de reter a água, evitar a evapotranspiração, ou seja, perder água pela transpiração. Então, são plantas adaptadas com uma, vamos dizer assim, uma engenharia natural de sobrevivência espetacular. E também outro aspecto importante a ser considerado em relação a essa perda de vegetação da Caatinga é a concentração populacional, a densidade populacional. A região do semiárido nordestino, ela é a região semiárida com maior concentração populacional do mundo, pela região semiárida. Então, esse fator populacional, juntamente com esses aspectos históricos e esse modelo de exploração, tudo isso convergiu, infelizmente, para que nós chegássemos a esse cenário de perda dessa riqueza, desse patrimônio que é mundial. João, eu tenho agora duas perguntas, para quem está ouvindo saber o que é que pode ser feito. O que é que a gente precisa fazer para preservar a Caatinga e se essa área que foi desmatada, ela pode ser replantada, reconstruída? Sim, com certeza, Laís.
Um aspecto importante é o primeiro reconhecimento, né, que as pessoas conheçam esse patrimônio, né, desmanche essa visão preconceituosa, distorcida da caatinga, né, e percebam essa potencialidade, né, de que existe plantas maravilhosas, né, com vários recursos de tipo medicinal, né, enfim. Então, as pessoas conheçam a caatinga. É muito importante que os sistemas educacionais, né, aliado com todo o esforço acadêmico de pesquisas, convijam para que a população em geral, a sociedade, né, se aproprie com maior efetividade esse saber, né, da existência das caatingas. Isso é um fator fundamental. Em outro sentido, também são políticas de cuidado ambiental, de gestão ambiental, que possam favorecer a persistência dessa vegetação. Uma das políticas, das estratégias públicas que hoje são adotadas, né, estão amplamente adotadas, mas infelizmente ainda muito necessárias na Caatinga, é a criação de áreas de preservação. Então, essa é uma política que se adotou, né, em várias partes do mundo, e diante da relevância de algumas dessas vegetações, dessas florestas, né, se destine determinadas áreas para que elas não sofram esse processo de degradação mais intenso. Então, elas ficariam poupadas, preservadas, né, como uma forma de manter sobre esse território toda aquela genética, todo aquele patrimônio, né, evitando-se o risco de extinção. Muitas das plantas da Caatinga estão hoje sob forte risco de extinção, de desaparecerem completamente, né? E aí, portanto, essas áreas, elas são áreas estratégicas, né, que inclusive constituem refúgio para algumas espécies animais que estão associadas a esses ecossistemas. Outras estratégias de política seria a orientação para a exploração sustentável, né? É possível você produzir no campo sem necessariamente ter que devastar a vegetação. Então, algumas estratégias como áreas de reserva, né, dentro das propriedades, você pode explorar uma área da propriedade, mas outras você deixar como uma reserva, né, como uma área estratégica. Então, são várias estratégias de políticas públicas que têm sido discutidas, mas ainda para a Caatinga, no conjunto dos diferentes biomas das regiões brasileiras, não tem se alcançado resultados satisfatórios. João, a gente tem percebido ao longo dos anos que a sensação térmica aqui no Agreste, né, nas nossas cidades, Caruaru, enfim, tem ficado mais quente, né? Tempos atrás a sensação térmica era um pouco melhor, era um pouco mais agradável, e hoje em dia a gente sente um calor imenso. Claro que o aquecimento global contribui para isso, mas eu queria saber de você se esse desmatamento do nosso bioma, da Caatinga, ele influencia nesse clima? Sim, com certeza, né? A humanidade está vivendo um processo de transição, né, decorrente do alcance dos impactos proporcionados pela própria humanidade, né, chamadas mudanças climáticas. E a região de ocorrência da Caatinga, o semiárido nordestino brasileiro, é uma área muito vulnerável a essa transformação, essas mudanças que estão acontecendo. E um dos aspectos que a gente tem percebido mais diretamente essa vulnerabilidade é através da mudança das temperaturas médias, né? Então, nós temos alcançado picos, né? Momentos de extrema médias, né, de temperatura elevada, e as cidades, né, nessa região, como a exemplo de Caruaru e outras aqui do nosso entorno, né, essas cidades elas não estão sendo gestadas, não estão sendo pensadas
né, e cuidadas com essa perspectiva, né, que nós estamos diante desse grande desafio. E as cidades têm se constituído, então, as chamadas ilhas de calor, né, e a vegetação ela é fundamental para amortecer, diminuir, e é essa nossa expectativa, até reverter, né, essa tendência, porque as plantas elas retêm umidade, elas juntam água durante o período que é ofertado para ela através das chuvas. Na nossa região aqui nós temos a quadra chuvosa, que começa em março e vai até meados do meio do ano, ali de junho, julho. Então as plantas retêm essa umidade como uma estratégia de adaptação e vão, ao longo do período de estiagem, período seco, elas vão exalando essa umidade. Então elas têm essa capacidade regulatória. É bem fácil você perceber quando você tem uma árvore na frente da sua casa, como todo o entorno se torna mais agradável. Então isso é um aspecto importante nessa regulação térmica, né, da nossa região, a presença de vegetação, e a vegetação natural, porque são plantas que estão aí adaptando-se e adaptaram-se, né, para a vivência com todo esse desafio térmico. Então, isso tem inclusive, para que as pessoas compreendam ainda melhor essa grande contribuição, a vegetação, ela é que proporciona a nossa capacidade de respirar. Ela que filtra os gases, produzindo o oxigênio, que é tão necessário para a nossa existência. Então, a regulação da chuva, né, e a circulação da água, a renovação do oxigênio, né, a regulação térmica, tudo isso são contribuições, são serviços ambientais proporcionados pela vegetação e pela caatinga. Então, daí a importância da presença, inclusive da vegetação nas cidades, como uma forma de atenuar, né, essas situações desafiadoras das mudanças climáticas atuais. João, olha, a gente torce para que quem está acompanhando, né, possa ter a consciência de preservar esse bioma tão importante, principalmente para a gente aqui do Nordeste, e agradece demais a você, né, pela participação, por essas explicações, né, e desejamos também um feliz ano novo para você. Obrigado. Obrigado, aí sempre à disposição, minha gente, plante e cuidem de árvores que elas vão cuidar da gente. Um grande abraço. Tá, e a gente conversou com o doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, João Domingos,